Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou o Marcos Campos, engenheiro civil, professor e investidor. E hoje nós vamos falar sobre os principais erros que as pessoas cometem quando elas começam a investir e como você pode evitar esses erros. E olha, se eu fosse você, eu assistiria até o final, porque é cada cagada que as pessoas cometem, e eu também cometi algumas delas, que só de você saber quais são e como evitá-las, isso já vai transformar pra caramba o seu caminho, a sua trajetória como investidor. Fique até o final e veja todas elas. Bom, se você quer construir a sua riqueza e poder ter uma vida financeira mais saudável, se inscreva no canal e acione todas as notificações, porque toda semana tem conteúdos relacionados à construção de riqueza na forma de educação financeira. Então vamos lá? Investir pode ser um caminho incrível para alcançar seus objetivos financeiros, mas é fácil cometer erros no começo, principalmente quando a gente está começando. Todo mundo que já investe cometeu algum tipo de erro, principalmente no início da sua trajetória nos investimentos. Então, cometer erros é normal. Afinal, nós estamos aprendendo como funcionam os investimentos. E mesmo quem já conhece, sabe como funciona, está sujeito a erros. Porque os investimentos, eles não são tão previsíveis, principalmente os investimentos em renda variável. Se alguém te disser, por exemplo, que nunca cometeu um erro investindo, tenha certeza de que essa pessoa estará mentindo, com absoluta certeza. Por isso, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês alguns desses erros e dar dicas práticas para você começar com o pé direito, ou ao menos minimizar a possibilidade de errar. Bom, um dos erros mais comuns é começar a investir sem ter um plano claro. Muitas pessoas investem impulsivamente, sem saber exatamente o que elas querem alcançar. Não estabelecem nenhum objetivo e sem objetivos definidos é muito fácil desistir de continuar investindo. Ok, e como eu posso evitar isso? Bom, definindo seus objetivos financeiros. Pergunte a si mesmo o que eu quero alcançar com os meus investimentos. Pode ser a aposentadoria, pode ser a compra de uma casa, criar um fundo de emergência, uma viagem, qualquer coisa que depende de você guardar e investir dinheiro. Crie um plano de investimento que esteja alinhado aos seus objetivos e mantenha-se fiel a ele. Isso vai te ajudar a tomar decisões mais informadas e racionais. Vou dar um exemplo. O primeiro passo é você listar todos os seus objetivos financeiros e separá-los em 3 categorias. Objetivos de curto prazo, aqueles de até um ano, por exemplo, a troca do carro. Objetivos de médio prazo, que variam entre 1 e 5 anos, por exemplo, uma viagem longa. Objetivos de longo prazo, maior que 5 anos, independência financeira, compra de uma casa própria. Para cada uma dessas categorias, o ideal é que você monte carteiras separadas, porque os objetivos e os prazos são diferentes. Bom, um outro erro bastante comum é não diversificar. Colocar todo o dinheiro em um tipo de investimento aumenta muito o risco. Se acontecer qualquer problema com o investimento, todo o dinheiro que você investiu nesse ativo pode te gerar um grande prejuízo. Por exemplo, hoje tem se falado muito em criptomoedas. Algumas delas podem até ser boas escolhas para se investir, mas investir apenas em criptomoedas pode ser muito perigoso. Elas podem subir muito, mas também podem se desvalorizar drasticamente de uma hora para outra, acabando com o seu capital investido. Como evitar esse tipo de erro? Diversifique seus investimentos. Invista em diferentes tipos de ativos, como ações, títulos, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas, se você gostar desse tipo de investimento. Isso ajuda a reduzir o risco e a proteger o seu portfólio contra a volatilidade do mercado. Por exemplo, para diversificar, pense em 2 formas. A primeira é distribuir seu dinheiro entre diferentes classes de ativos. Alocar uma parcela em renda fixa, uma parcela em renda variável, outra em fundos de investimento, previdência, entre outros. Uma outra forma é diversificar dentro de uma mesma classe de ativos. Por exemplo, investindo em ações, você pode investir em vários setores, como saneamento, energia, bancos, varejo, construção civil, etc. Já a escolha de ativos vai depender basicamente do seu perfil de investidor. É preciso saber se você é conservador, moderado ou arrojado. O conservador acaba investindo muito mais em renda fixa, enquanto que o moderado mescla, na verdade, entre a renda fixa e a renda variável. E o arrojado acaba investindo muito mais em renda variável. As porcentagens de cada investimento, elas vão depender da quantidade de ativos que você vai ter. Mas o ideal é que você não tenha
ativos com uma concentração muito grande dentro da sua carteira, para evitar prejuízos se esse ativo se desvalorizar. Bom, um outro erro muito comum é investir sem entender o que está fazendo. Muitas pessoas compram ações ou outros ativos apenas porque ouviram um amigo, uma dica de um amigo, né, ouviram alguma notícia positiva sobre esse ativo. Isso acaba sendo um dos erros mais comuns para os investidores iniciantes. E isso pode ser muito perigoso e eu posso falar isso para vocês por experiência própria. Já fiz isso, já cometi essa cagada financeira. Como que a gente evita isso? Antes de investir, estude e entenda o mercado. Ah, significa que eu preciso saber tudo sobre o mercado? Todo dia eu vou ter que ler, ver notícias, jornais, etc. Não necessariamente, mas você precisa entender pelo menos o básico do mercado. Por isso, leia livros, assista vídeos, acompanhe notícias financeiras. Quanto mais você souber, melhores serão suas decisões de investimento. Quando muita gente está falando sobre um determinado ativo, geralmente esse ativo já se valorizou bastante e você pode acabar investindo apenas por causa disso e perder dinheiro ou deixar de ganhar. Dica: hoje em dia tem muito conteúdo sobre investimentos, tanto na internet quanto em livros. Alguns livros muito bons para quem está pensando ou começando a investir é Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, Inteligência Financeira, do Morgan Housel, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. A gente tem nacionalmente alguns muito bons, como Gustavo Cerbasi, tá? Com Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, livro muito bom, indico para quem está começando na sua trajetória financeira. E no YouTube a gente tem muitos canais que falam e ensinam sobre finanças e investimentos. Além do meu canal, nós podemos citar o Primo Pobre, Me Poupe, o Primo Rico, o canal do Gustavo Cerbasi, entre outros. Um outro erro bastante comum é ter expectativas irreais sobre os retornos dos investimentos. E isso pode levar à frustração. Muitos iniciantes começam a investir com a esperança de enriquecer rapidamente, o que raramente acontece. Ah, eu vou começar a investir hoje, daqui a um ano eu vou estar rico, vivendo apenas de renda, podendo viajar, fazer o que eu quiser, vou abandonar meu emprego. É muito difícil enriquecer investindo, principalmente quando os aportes mensais são pequenos. Como que a gente evita esse tipo de erro? Para evitar esse erro é preciso ser realista com as suas expectativas. Entenda que investir ele é um processo de longo prazo. Enriquecer do dia para a noite só se você ganhar na Mega Sena, o que, convenhamos, é praticamente impossível de acontecer. Foque em construir riqueza gradualmente e evite buscar ganhos rápidos para não se frustrar. E outra, quem busca ganhos rápidos geralmente acaba perdendo dinheiro. Mais um erro cometido por muitos investidores iniciantes é ignorar as taxas de corretagem, de administração e os impostos que podem fazer com que os seus ganhos sejam menores do que o esperado. Como que a gente evita esse tipo de erro? É necessário ficar atento às taxas e impostos associados aos seus investimentos. Compare as opções disponíveis e escolha aquelas com custos menores. Isso pode fazer uma grande diferença nos seus retornos no longo prazo. Por exemplo, investimentos em CDBs têm desconto de imposto de renda sobre o lucro. Descontos que começam com um valor de 22,5% se você deixar o seu dinheiro investido até 180 dias. Entre 181 e 360, o desconto cai para 20%. Entre 361 e 720, tem um desconto de 17,5%. Acima de 721 dias, o desconto passa a ser de 15%. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, menos imposto você paga. É preciso saber disso para não levar susto quando for resgatar a aplicação. Quanto aos investimentos em ações ou em fundos imobiliários, a maioria das corretoras hoje em dia não cobram mais pela corretagem, mas essa já foi uma prática comum entre elas. E como o valor da corretagem ele era fixo, não importava a quantidade de ações que você comprava. Pouca ou muita, você pagava o mesmo valor na corretagem. E isso podia fazer uma grande diferença, principalmente se você comprasse pouca. Bom, o último erro que eu vou compartilhar com vocês hoje é investir baseado no que todo mundo está fazendo. É o que se chama de efeito manada, que pode levar a decisões precipitadas e perdas significativas. Quando se compra ou se vende um determinado ativo baseado apenas no que a maioria das pessoas está comprando ou vendendo, o risco de você perder dinheiro é muito grande. Como que a gente pode evitar isso? Para evitar isso, é importante que você faça sua própria pesquisa e tome suas decisões informadas. Só porque um ativo está popular, não significa que ele é uma boa escolha para você. Ou só porque todo mundo está vendendo, não significa que este ativo perdeu todos os seus fundamentos.
No mercado financeiro, muitas vezes as pessoas são movidas muito mais pelas emoções do que por dados, e isso pode levar a perdas financeiras significativas. Invista, então, de acordo com o seu plano e de acordo com os seus objetivos. Por exemplo, foi exatamente isso o que aconteceu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. O índice da Bolsa de Valores brasileira, ela caiu de cerca de 116 mil pontos para pouco mais de 63 mil pontos num período de 20 dias. E não foi porque todas as ações negociadas na Bolsa tivessem uma piora grande nos seus fundamentos. Foi apenas pelo susto que os investidores sofreram com a pandemia. Ninguém sabia o que iria acontecer no futuro. Então, muitos, guiados pela emoção, venderam seus ativos. Com isso, os ativos se desvalorizaram. Se você for investir em ações, uma dica para você fazer sua própria análise é verificar o balanço patrimonial da empresa, analisar a demonstração dos resultados e analisar também o fluxo de caixa. Existem muitos outros fatores que podem ser analisados, mas esses três já podem dar um bom parâmetro para a compra ou não dessa ação. Bom, eu vou compartilhar rapidamente com vocês uma experiência pessoal de quando eu comecei a investir e cometi um desses erros, né, e como eu aprendi com ele também. Quando eu comecei a aplicar na renda variável, mais especificamente em ações, eu não tinha conhecimento algum. Por isso, comprei ações de empresas que, depois de algum tempo, eu tive que vender com prejuízo, porque elas acabaram se desvalorizando muito. Eu não conhecia nada e acreditei no que sites e influenciadores falavam sobre determinados ativos. Ó, me ferrei. Depois disso, eu aprendi que eu preciso analisar melhor no que investir. Eu posso até investir em ativos que um ou outro influenciador financeiro comenta, mas não antes de eu mesmo dar uma olhada no ativo com calma. Fica a dica. Bom, então vamos lá. Hoje nós discutimos os erros mais comuns que os iniciantes cometem ao investir e como evitá-los. Como evitar esses erros. Lembre-se, tenha um plano, diversifique, busque conhecimento, mantenha expectativas realistas, fique atento às taxas e impostos e não siga a multidão cegamente. Não seja Maria vai com as outras. Tenha suas próprias opiniões, de preferência embasadas por uma análise do ativo. Evitar esses erros pode fazer uma grande diferença no seu sucesso como investidor. Comece devagar, aprenda continuamente e mantenha-se disciplinado. O seu futuro financeiro agradecerá. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com amigos e familiares que estão começando a investir. Deixe nos comentários sugestões e dúvidas para os próximos vídeos. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.